Amém. Glória a Deus. Amém, amados. E hoje parece que tá todo mundo que subindo aqui fazendo gracinha, né? Agora eu vou fazer a minha. O título dessa palavra é Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Lembra daquela música? Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Glória a Jesus. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 139. Antes de iniciar essa palavra, eu gostaria de ministrar ainda mais um louvor ao Senhor. Amém? E mesmo que você não conheça essa canção, que você permita o Espírito de Deus trazer a presença do Pai ao seu espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Com gemidos que palavras não podem expressar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença em meu ser. Sou um eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ah, Jesus. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Adore ao Senhor. Fala, Jesus, a minha vida é tua, Senhor. Eu não quero te deixar jamais, Senhor. Mesmo que eu esteja em meio a lutas e sofrimentos, a tua presença é bem melhor, Jesus. A tua presença é bem melhor, Jesus. Oh, Senhor da glória. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença em meu ser. Sou um eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Sim, Jesus, queremos o teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar,
lugar. Oh, glória! Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm, oh Jesus, como um sinal que tu estás neste lugar. Quantos creem que Ele está neste lugar? Dê uma salva de palmas bem forte a Ele. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Ele está conosco, amém? Aleluia! Vamos ler Salmo 139, a partir do versículo 7, que diz assim: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Se eu disser, as trevas me encobrirão, e a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas são escuras para ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Aleluia! Glória a Deus. Nós estamos aqui vendo um texto da palavra de Deus, um trecho, né, da palavra de Deus, que revela a onipresença do nosso Deus. Aleluia! E o que é a onipresença? É o fato de que o nosso Deus não se limita a nenhum espaço e nem ao tempo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Essa é a grandeza do nosso Deus. Então o salmista aqui, ele está declarando isso, que para onde você tentar ir, dizendo, pensando, ali o Senhor não vai me achar, é impossível. E eu quero começar essa palavra dizendo isso para você nessa noite. Jesus te achou. Glória a Deus. Ele te achou, Ele te viu e Ele te achou. Glória a Deus. E por que nós precisamos compreender isso? Porque a palavra de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 3, quando vai relatar a queda do homem, a partir do versículo 9 e 10, vai nos revelar que o primeiro sentimento do homem quando ele pecou foi o medo. Amém? Ele vai dizer, porque tive medo, aí vai revelar a primeira atitude que esse medo levou o homem a ter, que foi de se esconder. Porque eu tive medo, então eu me escondi. Não é isso que Adão fala para o Senhor? Quando ele pergunta, Adão, onde estás? Glória a Deus. Então nós podemos perceber, através dessa palavra, que o medo e a tentativa de se esconder por causa do medo, ela acontece desde o início. Isso está dentro, enraizado da natureza humana. Você quer ver uma coisa? Quando você era criança, eu duvido aqui quem nunca se escondeu para não apanhar do pai e da mãe. Ainda mais quando o pai e a mãe falavam assim, ó, lá em casa a gente conversa. Vixe, meu Deus!
Você chegava em casa falando assim, ai, tô com dor de barriga, e corria para dentro do banheiro. Achando que a mãe ia esquecer, né? E o mais legal de tudo é que era assim, a gente estava na festa, e aí a mãe falava assim, quando chegar em casa nós vamos conversar. Só que ela ficava de boa, ela ficava conversando com todo mundo, ela dava risada, não era assim? Ela dançava e você pensava, nossa, minha mãe já esqueceu, ela tá de boinha. Mas quando chegava em casa, o negócio não era assim, a gente ia ter que conversar. E quantas vezes você já se escondeu, né? Deu a volta na casa, se escondeu lá no quintal. Jesus viu. Então, isso é uma experiência que a maioria das pessoas tiveram quando criança. Não na geração de hoje, né? Na geração de hoje é diferente. Mas da minha para baixo, né? É mais fácil ter tido essa experiência. Quando você era adolescente e você se apaixonou pela primeira vez, a hora que você via a pessoa, seu coração disparava, sua mão suava e você queria se enfiar dentro de um buraco. Por quê? Porque você tinha medo de ser rejeitado por aquela pessoa que você estava se apaixonando. Não era assim, gente? Ou é só eu que sentia isso? Aí, depois de adulto, você cresceu. Aí os medos se transformaram. Agora o medo é de encontrar quem você está devendo e você não tem dinheiro para pagar. Aí você está devendo a vizinha que vende Avon, você não passa mais nem na rua da casa dela. Não é assim? Se esconde tudo quanto é jeito. Liga para você manda seu filho atender o telefone e fala, fala que eu não tô, fala que eu saí. Meu Deus. O fato é, amados, que nessa noite eu quero trazer essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Que tem uma diferença entre você se esconder da presença de Deus e você se esconder na presença de Deus. Amém? Existe uma diferença entre você se esconder da presença de Deus e de você se esconder na presença de Deus. Por exemplo, nós temos na Bíblia um profeta chamado Jonas, que ele fez exatamente isso. Ele achou que dava para se esconder de Deus. Vamos abrir lá em Jonas, capítulo 1. A partir do versículo 1, fala assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Olha o versículo 3. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Existe uma outra versão bíblica que diz assim, que ele se dispôs, porém, para fugir da presença de Deus. E aí, ao invés de ir para a cidade de Nínive, ele desviou o caminho e foi para Tarsis. Ele achou que dava para se esconder de Deus. E aí ele pegou uma navegação, um navio, e foi viajar. Mas como nós sabemos, houve uma grande tempestade ali. Os marinheiros do navio ficaram desesperados e decidiram então, sabendo que a tempestade era por causa do Jonas. Sabia disso, gente? Se tem muita coisa dando errado no seu caminho, tente descobrir qual que é o Jonas que está perto de você. Porque pode ser que você esteja caminhando com o Jonas e não está sabendo. E ele está ali e está afundando teu barco. Misericórdia. Joga ele no mar, em nome de Jesus.
Olha aqui. Joga ele no mar, sabe por quê? No verso 17, leia comigo, do capítulo 1, versículo 17. O Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Quem preparou este grande peixe para tragar Jonas? Foi o diabo? Foi o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E aí você pode imaginar, gente, mas isso é muito surreal. Você consegue imaginar isso? Vamos supor que hoje você seja engolido por um grande peixe. É 3 dias. Então vai passar na segunda, vai passar na terça, vai passar na quarta, você vai ser vomitado na quinta. Você já pensou isso? Aí você pensa, pastora, mas isso é muito surreal. Eu acho que isso não aconteceu, é muito louco isso. Algumas pessoas dizem assim. Só que a palavra de Deus vai dizer lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 40, que o próprio Jesus testifica desse acontecimento. Ele vai dizer assim: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra, ou no seio da terra. E Jesus não mente, amém, igreja? Então, se Jesus testificou acerca deste acontecimento, é porque ele é verídico, amém? Não tem sombra de dúvida nenhuma que ele não aconteceu, ele é real. Glória a Deus. Então aí Jonas foi engolido por esse grande peixe, ele foi para onde? No ventre desse grande peixe. E aí você pensa assim, o que é um ventre? Ventre é um lugar onde se gera algo, alguém, amém? Ventre é lugar onde a mulher que está gerando aquele ser está passando por um processo de amadurecimento. Glória a Deus. E a cada dia da gestação daquela mulher é uma vitória, sabia disso? Você já prestou atenção que quando os médicos vão fazer o cálculo do tempo da gestação, eles dizem, é tantas semanas e tantos dias? Por quê? Porque cada dia dentro de um ventre é importantíssimo para o amadurecimento total daquele ser. E aí então, por isso que Deus vai fazer Jonas permanecer ali durante 3 dias e 3 noites. Porque ele percebeu que Jonas, ao querer se esconder do seu chamado, ao querer se esconder da presença de Deus, ele ainda não estava pronto. E quantos de nós já recebemos palavras de Deus, dizendo, eu vou te levantar para isso, eu vou te usar para aquilo, você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser uma grande mulher de Deus. E o que a gente tem feito é querer fugir disso, porque a gente olha para nós e não se vê capaz. Mas o que nós precisamos entender é que todas as vezes que Deus escolhe alguém, Ele escolhe justamente aquele que não pode. Ele escolhe aquele que justamente ninguém dá nada por ele. Ele escolhe aqueles que justamente não têm força, não têm eloquência. Por quê? Porque quando esse alguém se deixar agir pelo Espírito, todos que olharão para ele terão que testificar que é o próprio Deus quem está fazendo através dele. Amém? Então ele olhou para Jonas e disse, Jonas, tu não está pronto, vamos lá para o ventre. E aí a ótica de Deus acerca do ventre é essa, um lugar de preparação, lugar de amadurecimento. Mas a ótica
ótica de Jonas acerca do ventre do grande peixe é a mesma? É a mesma, igreja? Não. Qual que é a ótica do Jonas que está lá dentro, sofrendo na barriga do grande peixe? Ele está dizendo assim, ó, versículo 2, capítulo 2, vamos ler comigo. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse ele: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei e tu ouvistes a minha voz. Tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Eu disse: banido estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a olhar para o seu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, as trancas da terra prenderam-se para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da cova, ó Senhor meu Deus. Olha o versículo 7. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor. Aleluia! A ótica de Deus para o ventre do grande peixe é um lugar de preparação, de amadurecimento. Mas a ótica de Jonas para o ventre do grande peixe é um lugar de angústia, de desolação. Ele chama, tem algumas versões bíblicas que ele chama das profundezas do inferno. Ou seja, o que ele está vivendo não é fácil. Ele está dizendo que as algas que estavam ali enrolou na cabeça dele assim, ó. E ele ficou... Sabe aquele momento da sua vida que você parece que você está perturbado, que você está confuso, sua cabeça está assim. É as algas se enrolando assim na sua cabeça. Então a ótica de Jonas para o ventre é totalmente diferente da ótica que Deus está tendo. Então eu quero te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Se você está no ventre do grande peixe, fica tranquilo. Já tem dia e hora para você sair de lá. Amém? Por quê? Porque quando chega no versículo 7, vai dizer que ele se lembrou do Senhor, aleluia. Ou seja, Deus olhou para ele e disse: agora você está no ponto. Deus quer olhar para mim, para você e dizer: agora você está no ponto. Não é pronto, porque pronto ninguém nunca vai estar. Entende isso? Mas é estar no ponto. Qual que é esse ponto? De ser totalmente entregue nas mãos de Deus. De ser totalmente dependente do Senhor. Esse é o ponto. E para chegar nesse ponto, amados, Deus vai te moer. Deus vai me moer. Mas o melhor de tudo é que Ele vai olhar para nós e dizer: agora está no ponto. Amém? Glória a Deus. E aí a palavra do Senhor vai dizer lá no versículo 10 assim, do capítulo 2. E o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. E eu quero te fazer uma pergunta. Quem estava orando? Era Jonas ou era o peixe? Jonas. O lógico da nossa mente humana seria Deus falar com Jonas. Mas por que que Deus fala com o peixe? Porque com Jonas, ele falou lá no começo do capítulo 1. E Deus não entra em discussão com ninguém acerca de nada. Como pregou a pastora Lu, ele tem uma opinião e a opinião dele não muda. Ele permanece o mesmo. Amém? E tem gente que está esperneando com Deus. Tem gente que está fazendo biquinho para Deus. Tem gente que sapateia e diz: eu não vou fazer.
Porque você não me deu isso, Senhor, quando eu orei e pedi. E Deus está olhando e está dizendo, eu não discuto contigo. Eu não vou entrar em debate com você. Amém? Mas sabe qual que é o melhor de tudo? É que o Senhor sempre vai consertar a nossa rota. Coloca a mão no seu coração e diga assim comigo, eu creio num Deus que sempre vai consertar a minha rota. Amém? Porque Ele te ama. Ele tem um plano para você. Então Ele não vai te deixar. Ele não vai te abandonar. Então Ele é o Deus que conserta a rota. Ele te coloca no prumo de novo. Ele te coloca no caminho novamente. Aleluia! Então, se você está tendo uma segunda chance da parte de Deus, seja em qualquer área da sua vida, entenda que é Deus consertando a sua rota. E essa oportunidade você não pode perder. Amém? Glória a Deus. Então Jonas, por um momento, ele quis se esconder da presença de Deus. Porém Moisés, quantos aqui conhecem nosso amigo Moisés? Ele teve uma situação parecida com a de Jonas, porém Moisés estava escondido na presença de Deus. A palavra de Deus vai dizer lá em Êxodo, abre comigo lá Êxodo, no capítulo 2. A gente não vai ler, mas eu quero só que você testifique aí. No capítulo 2, quando vai falar do nascimento de Moisés, fala que Faraó deu um decreto, onde todo menino que nascesse, todo menino abaixo de 2 anos e os que fossem nascendo, deveriam ser mortos. Sim ou não? E Moisés nasceu exatamente nesse período deste decreto. Só que o Senhor tinha um plano para ele. Amém? E o que aconteceu com Moisés? Ele foi livre de ser assassinado. Ele foi livre de passar por uma chacina. Então ele é um sobrevivente. Amém? Quantos sobreviventes nós temos aqui? Glória a Deus. Eu e você somos sobreviventes. Sabia disso? Porque a nossa condenação já estava decretada. Mas o Senhor Jesus cancelou toda dívida que era contra nós. Amém? E aí Moisés, então, ele é um sobrevivente. E você já prestou atenção que todo sobrevivente, ele passa por um trauma, onde ele oscila de um momento em que ele se sente aliviado e grato por ele ser um sobrevivente. Mas aí acontece algo que ele transita para o outro momento, onde ele começa a se achar culpado. E ele começa a dizer, por que só eu sobrevivi? E ele começa a argumentar. E ele começa a murmurar. Por que só eu sobrevivi? Era melhor que ela ou ele tivesse ido. Ao invés disso tudo ter acontecido comigo. Muitas vezes a gente pensa assim. Mas o que a palavra de Deus está dizendo para nós? Que o Senhor, Ele é o Deus do nosso passado, Ele é o Deus do nosso presente e Ele é o Deus do nosso futuro. Então, se você sobreviveu a alguma tragédia, é porque Deus tem algo contigo. É porque Deus tem algo para fazer através de você e também na sua vida. Quantos podem dizer amém por isso? Glória a Deus. Então seja grato por tudo aquilo que o Senhor
traz livramento sobre a sua vida. Mas vamos continuar a observar a vida de Moisés. No capítulo 2, no versículo 14, olha o que vai dizer. Versículo 11 quer dizer. Vamos ler aqui. Naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu ao encontro dos seus irmãos e atentou para as suas cargas. Ele viu que um egípcio feria a um hebreu dos seus irmãos. Olhou de uma e de outra banda, e vendo que ninguém ali havia, matou o egípcio e o escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte e viu 2 hebreus que contendiam. Perguntou ao culpado: por que feres o teu próximo? O homem respondeu: quem te pôs por líder e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente tudo foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu da presença de Faraó e foi habitar nas terras de Midian, onde se assentou junto a um poço. Então, amados, o que nós estamos vendo aqui? Moisés, depois de grande, aquele que foi livre de um assassinato, agora se torna um assassino. Só que a Bíblia está dizendo que ele não matou por um ódio proposital de querer matar. Na verdade, existem muitas interpretações acerca deste assunto, e a que mais se parece com o que está na Bíblia é o fato de Moisés ter tentado defender e, por um acidente, ele ter matado o egípcio. Ele foi tentar defender um hebreu e acabou matando um egípcio. Mas a palavra de Deus está dizendo que ele temeu. E quando a gente se depara com o medo, a gente quer fugir. Amém? Cutuca seu irmão e diga para ele: não dorme. Fica ligado. Deus vai falar com você. Amém? E ele foge para onde? Quem sabe para onde ele foge, gente? Para uma cidade, para um local chamado Midian. E sabe o que significa Midian? Significa terra de conflito. Midian é o pai dos midianitas. Midianitas não é a equipe de mídia da igreja, tá? Não é. Os midianitas são os descendentes de Midian. Quem é o Midian? É o filho de Abraão com a segunda mulher dele, a Quetura. Você sabia que depois de Sara, quando Sara morre, Abraão casa de novo ainda, e ele tem um monte de filho? Midian é o 4º filho de Abraão com Quetura. E ele também, então, vai dar origem aos midianitas. Presta atenção agora. Moisés foge para lá. Mas diferente de Jonas, o Senhor vai encontrar com ele lá em Midian. Amém? Glória a Deus. Por que o Senhor foi encontrar com ele lá? Porque ele sabia que no coração de Moisés existia um conflito. Você consegue imaginar alguém que foi livre de uma chacina agora se tornar um homicida? Versículo 22 do capítulo 2 diz assim, ó: Zípora deu à luz a um filho, a quem Moisés chamou Gerson, dizendo:
peregrino sou em terra estranha. O nome do filho dele já revela o conflito em que ele vivia. Ele estava em Midian, mas ele estava desconfortável em estar ali. Ele não gostaria de estar ali. E quantas vezes nós estamos enfrentando situações muito parecidas com a de Moisés? Nós passamos por uma situação onde tivemos que fugir, e isso gerou em nós um conflito. E aí o lugar onde nós estamos por causa desse conflito é um lugar desconfortável. E sabe o que Deus quer de mim e de você? Que a gente fuja de lá também? Não. Que Ele espere você, que você espere Ele ir falar com você lá em Midian. Deus quer que você espere, que você aguarde Ele ir falar com você. Porque Ele vai se revelar. Porque Ele vai falar. Amém? E aí, então, amados, para o Moisés, Midian era uma terra de conflito. Mas para Deus, Midian era uma terra de refúgio. E é aí que entra a diferença de você se esconder na presença de Deus. Midian, na ótica de Deus, era uma terra que ele tinha preparado para Moisés se refugiar ali. Amém? Você quer ver uma coisa? Capítulo 4, versículo 19. Depois que Deus se encontra com Moisés na sarça, no versículo 19 diz assim: disse também o Senhor a Moisés em Midian. Está vivendo um conflito, meu irmão? Está vivendo um conflito, minha irmã? Espera, Deus vai falar com você lá. Amém? Deus falou com Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, pois morreram todos o que procuravam tirar a tua vida. Amém. A cidade de refúgio é um lugar temporário. Deus não quer que você viva a sua vida se escondendo. O esconderijo, que é na presença de Deus, ele é temporário. Ele tem um tempo para terminar. Então se apruma, passa a tua roupa, penteia esse cabelo, passa um perfume e decide sair desse esconderijo hoje, agora, já. E você sabia que o próprio Deus, Ele deu essa direção para Moisés, para que depois que o povo de Deus entrasse na terra de Canaã, deveriam ser repartidas as cidades. E os levitas iriam receber cidades. E algumas dessas cidades dos levitas deveriam ser separadas para se tornarem cidades de refúgio. Abra comigo Êxodo, capítulo 21, versículo 12 e 13. Quem ferir um homem de modo que este morra, certamente será morto. Se, porém, não fizer isso premeditadamente, mas Deus permitiu que isso acontecesse, deverá ele fugir para um lugar que te designarei. Aí depois, lá em Deuteronômio, vai dizer claramente, Deus vai determinar para Moisés as cidades, quantas devem ser as cidades de refúgio.
Agora, para um pouquinho comigo e pensa. Existia um conflito em Moisés. Por ele ser alguém que um dia foi livre de ser assassinado. De repente, por causa de um acidente, ele foi lá e se torna um assassino. Só que aí depois ele ouve da parte de Deus que serão construídas cidades que servirão de refúgio para aqueles que acidentalmente cometerem algum crime do tipo que ele cometeu. Você acha que isso traz ou não traz no coração de Moisés um alívio? Sabe o que eu quero dizer com isso, meu irmão e minha irmã? A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. Todos nós temos muitos motivos de sermos condenados. Mas o Senhor Deus, Ele está dizendo para mim e para você nessa noite, que Ele preparou um lugar de refúgio para nós. E este lugar é Cristo Jesus. Abre comigo em Josué, capítulo 20. Olha só o que está dizendo aqui, gente. Eu achei isso tremendo. Moisés recebe a direção para construir a cidade de refúgio. Porém, quem de fato vai executar essa direção é Josué. E olha o que diz no capítulo 20, o versículo 5. Se o vingador do sangue o perseguir, não entregarão na sua mão o homicida, porque não o feriu intencionalmente, e nem o odiava antes. Habitará na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a comunidade. E até que morra o sumo sacerdote que servir naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade, à sua casa, à cidade de onde fugiu. Existia uma regra. A cidade de refúgio, ela não era bagunçada nem de qualquer maneira. E a regra principal para se obter o perdão era até que o sumo sacerdote morresse. Quem hoje é o nosso supremo sacerdote? Jesus. E ele já morreu, mas também já ressuscitou. Então, sabe aquela cédula de dívida que era contra nós? Foi cravada na cruz. Aqueles que procuravam por nos matar, não podem mais nos tocar. Aqueles que procuravam por vingança, que são os nossos inimigos, acabar com a nossa vida, não podem mais. Porque o sumo sacerdote derramou o seu próprio sangue. O sumo sacerdote chamado Jesus Cristo. Vamos ler lá em Hebreus, capítulo 7. E aí nós já vamos encerrar. Hebreus, capítulo 7. Versículo 22. Jesus tornou-se assim a garantia de uma aliança superior. Na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, que permanece eternamente, tem o seu sacerdócio perpétuo. Amém? Então, o Senhor Jesus hoje é o nosso refúgio. Agora, presta atenção que eu vou encerrar aqui. Está passando por uma situação difícil? Está passando por um conflito? Está no ventre do grande peixe?
Não é você ir para as redes sociais e desabafar lá que vai resolver. Não é você ir para o shopping, estourar o cartão de crédito do marido, que vai te trazer alívio. Não é. Não é você sair de férias, passar um mês na praia. Quando você voltar, os problemas estarão tudo aí novamente. Qual que é o teu refúgio? O Senhor. Se esconda na presença dEle. Ore. Venha na igreja. Ouça louvores. Cadê os crentes de hoje que têm coragem de cantar? Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Cadê os crentes que têm coragem de cantar isso? Salmo 7, versículo 1 diz: ó Senhor meu Deus, em ti confio, tu és o meu refúgio. Salmo 9, versículo 9 diz: o Senhor é um alto refúgio para o oprimido, uma fortaleza em tempos de angústia. Salmo 34, versículo 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aleluia! Ele é o nosso refúgio, e Ele está aqui, Ele está de braços abertos dizendo: meu filho, minha filha, eu já morri para que você tivesse vida. Para que você não vivesse mais se escondendo. Para que você não vivesse mais debaixo do jugo do medo. Eu morri e ressuscitei para que você tivesse vida e vida em abundância. Não é vida em ambulância. Tem uns crentes que só falta sair carregado de ambulância. Porque é só quebradeira total. Misericórdia, amados. Amém? Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus, porque Ele vai te achar. Fala para o seu irmão, fala, Ele já te achou. Ele já te viu aqui hoje. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar.